Vale lembrar que capítulo 5 de Mateus é o início do Sermão do Monte. E esses 12 primeiros versículos, mais especificamente do versículo 3 até o 12, nós temos o que é chamado e conhecido como as bem-aventuranças. Nós estamos falando sobre isso por causa do nosso tema do ano, que é crescer ou crescendo no conhecimento sobre a igreja e a vida cristã. Isso diz respeito àquilo que a gente precisa ou aprender ou relembrar do que é essencial e fundamental para a nossa fé, para aquilo que diz respeito à nossa vida cristã, à nossa caminhada cristã, a respeito de como que deve ser a nossa vida nesse mundo como cristãos, alcançados pela obra de Cristo Jesus. E o ministério de Jesus foi marcado ou teve como característica um tema central, que, por exemplo, aparece aí no capítulo de número 4, quando, depois dele passar pela tentação no deserto, Mateus registra sobre esse tema. E o tema é sobre o reino dos céus, está aí no versículo 17 do capítulo 4. O reino dos céus diz respeito a essa realidade pela qual o crente é inserido e faz parte por meio de Jesus Cristo. Então, todos aqueles que têm Cristo Jesus pertencem não ao reino do mundo, não ao reino dominado pelo pecado, mas ao reino de Deus, ao reino dos céus. E esses no mundo vivem como cristãos e devem viver como cristãos. Jesus, a partir do Sermão do Monte, vai então trazer uma série de orientações a respeito de como que o crente deve viver no mundo, porque ele pertence ao reino dos céus. Então, essa conexão que a gente tem com o nosso assunto, onde eu estou aqui explicando qual que é o nosso objetivo, e a gente tem aprendido algumas características das quais aqueles que pertencem ao reino dos céus têm e devem desenvolver. Então é uma coisa automática. Se eu pertenço ao reino dos céus, eu recebo uma série de características, e o apóstolo Paulo vai falar isso para nós lá em Gálatas capítulo 5, a respeito dos frutos do Espírito. Se eu tenho Cristo, eu tenho o Espírito. Se eu tenho o Espírito, eu tenho todas aquelas qualidades lá, todos aqueles frutos do Espírito. Porém, não é pelo fato de que nós temos, que nós estamos no nível máximo de cada uma dessas coisas. A gente precisa desenvolver. Então, vamos pensar. De certo modo, nós somos pacientes? Somos. De certo modo, nós temos o fruto do Espírito, que é a paz, a longanimidade? Sim. Mas aí eu te pergunto, em que nível que você está? Tem uns que têm até uma certa paz, longanimidade, mas é essa aqui, né? Se forçar demais, a bomba estoura. Tem outros não, que você pode fazer o que for, que ele fica sereno, em paz e tranquilo. Então, somente por meio de Cristo Jesus é que nós recebemos e podemos ter determinadas coisas. Porque sem Cristo, o que a gente vai ter como característica é apenas as obras da carne. Ódio, ira, etc, etc. E a gente precisa também desenvolver. O que falta em nós, às vezes, é essa compreensão. E o que também falta é a perseverança ou a insistência, né, de desenvolver determinadas coisas para que a gente evolua e melhore cada dia mais e mais. Então, não é só conhecer o que
é necessário para a nossa vida cristã, mas é desenvolver isso. E aí Jesus, então, está apresentando aqui no Sermão do Monte as características daqueles que pertencem ao reino dos céus. Se nós cremos em Cristo Jesus, pertencemos ao reino dos céus. Se pertencemos ao reino dos céus, nós temos essas características que ele descreve. E não é pelo fato que temos que a gente não precisa e não deve desenvolver. Pelo contrário, é exatamente isso que a gente precisa fazer. Nós temos sempre feito um exercício aqui, a gente vai tentar fazer ele de novo. Então, a partir do versículo 3, hoje nós estamos na 7ª bem-aventurança, que está aí no versículo de número 9. Então, falta apenas duas, as duas últimas. A 8ª, que está no versículo 10, e a 9ª, que está no versículo 11 e 12. Hoje, então, nós vamos ler do versículo 3 até a 7ª bem-aventurança, que está no versículo 9. Versículo 3 ao versículo 9, vamos ler. No momento que se você estiver lendo, tenta aí já guardar, para a gente poder fazer o exercício que é falar de cor, sem olhar aqui no texto. Então vamos juntos? Começando no 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O que facilita para a gente decorar, e eu também aqui não estou expert em falar de cor, sem ter uma certa dificuldade, essas 7 bem-aventuranças. Mas o que facilita é a gente decorar ou gravar pelo menos a primeira parte. Porque aí a segunda parte, geralmente, é algo que tem relação com a primeira parte. Então, a primeira bem-aventurança fala a respeito daqueles que são... Lembrei? Bem-aventurados os humildes de espírito. E aí, qual é o primeiro resultado, né? Aquilo que marcou ou foi o tema central do ministério de Jesus, reino dos céus. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aí depois então nós temos bem-aventurados os que choram, porque serão bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, é isso? Depois, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Depois, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados, que é o de hoje, os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Não é difícil, é só a gente decorar, né? A primeira parte, porque a segunda fica um pouco mais fácil. Na semana passada eu consegui falar com maior facilidade, hoje já tive aí um pouco mais de dificuldade. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Jesus começa dizendo que uma das características daqueles que pertencem ao reino dos céus, daqueles que creem em Cristo Jesus, dos cristãos, é que esses são pacificadores. Então eu e você, por causa da obra de Cristo,
temos essa característica. Ainda que você se pergunte assim, e se conhecendo, você pense, mas pastor, eu acho que eu não sou tão pacificador assim. Você é. O que está faltando talvez é desenvolver. Mas por meio de Cristo, nós temos capacidade de ser aquilo que as pessoas que não têm Cristo não têm capacidade. Um exemplo, só para a gente deixar isso um pouquinho mais claro e ficar mais fácil da gente entender essa diferença. Porque se a gente for pensar, as pessoas no mundo, e nós conhecemos algumas que não servem a Deus, não creem em Deus, elas não são pessoas que ficam assim criando conflitos e etc. Então a gente pode pensar, ué, pastor, mas ser pacificador é só crente? Não necessariamente. Mas vamos pensar no domínio próprio. Domínio próprio é um fruto do Espírito. Então, quem tem Cristo Jesus tem o domínio próprio, que é algo que o próprio Espírito Santo concede a nós e nos ajuda a desenvolver. Porque os versículos anteriores, lá de Gálatas 5, Paulo fala isso, que quem tem Cristo tem o Espírito, e quem tem o Espírito tem aquilo que luta contra a sua carne. Então, pessoas que não têm o Espírito Santo podem até se dominar em determinadas coisas, em determinadas questões, situações, por um tempo e etc. Mas, num sentido ainda mais espiritual, elas não têm o domínio próprio, porque elas são escravas do pecado. Então, elas são inclinadas sempre a fazer aquilo que é errado e pecaminoso. Nós não. Nós somos inclinados, mas a gente tem o Espírito Santo para nos auxiliar. Então, nesse sentido, há diferença entre os do mundo e nós, nessas características que, de certo modo, a gente até vê nas pessoas que não creem em Deus. Ficou claro isso aqui? Deu para entender essa diferença? Mas isso aqui a gente já tem trabalhado, né? Vamos tentar nos ater aqui nessa 7ª bem-aventurança, do versículo 9, onde Jesus está dizendo que outra característica dos que são cristãos, que têm Cristo, é ser pacificador. Eu já falei algumas coisas nesse sentido, também creio que não é muito difícil da gente entender o que significa, mas o que é ser pacificador para você? Tiago. Tranquilo. André, o que é ser pacificador? Que não cria problema, tranquila, sossegada, transmite a paz. Dona Lilia, senhora que é pacificadora, o que é ser pacificador para a senhora? Sim. Todos os irmãos estão certos, né? Não é muito difícil da gente saber entender o que significa essa palavra. E o sentido comum, que é aquilo que nós estamos aqui falando, é entender que pacificador são aqueles que empenham em alcançar a paz a qualquer preço, em promover a paz, em fazer qualquer coisa para evitar o conflito também. Nós temos, e de vez em quando a gente ouve falar sobre esse tipo de prêmio, já ouviu falar a respeito de pessoas que ganham o Prêmio Nobel da Paz? Já? Tem relação um pouco com isso, né?
de pessoas que descobriram, criaram, ou de pessoas que se levantaram, porque dentro de um contexto de conflito, de um contexto de guerra, de um contexto de perseguição, de ditadura, essas pessoas ganharam notoriedade e puderam promover e proporcionar, em certo sentido, a paz. Só que o que a gente observa é que não necessariamente está errado nós pensarmos no sentido ou no significado dessa palavra, nesse aspecto que nós estamos aqui falando. Mas, ainda que pessoas promovam a paz, ganhem o Prêmio Nobel da Paz, ainda que instituições tentem promover a paz, o que a gente observa é que o mundo não vive em paz. Apesar de todo o esforço, de todo o empenho, o mundo, países, pessoas, famílias, e aí a gente vai restringindo ainda mais, vivem em conflitos uns com os outros. Isso continua existindo, por mais que haja um enorme esforço em tentar promover e alcançar a paz. O autor que a gente está usando para ler o livro aqui, né? Ou melhor, o livro que nós estamos usando para desenvolver aqui esses estudos nas bem-aventuranças, que chama Martyn Lloyd-Jones, comentou a seguinte coisa. Ele diz que não se estabelece a paz meramente evitando o conflito armado, pois não dá solução real para o problema. Geralmente, quando a gente pensa em paz, guerra, conflitos e etc., a gente pensa naquilo que aconteceu lá na Ucrânia, né? E não necessariamente. É o que Lloyd-Jones está falando. Porque, ainda que não haja guerras entre países e coisas nesse sentido, ainda que se consiga ter paz entre países, entre regiões, isso não resolve o real problema. Qual que é o real problema? Abra aí, em Tiago, capítulo 4. Esse é um texto bem conhecido nosso, principalmente eu sempre estou aqui citando essa passagem, porque ela é bem pertinente para aquilo que nós estamos falando. E Tiago é muito certeiro, né, naquilo que ele também falou para esses crentes que ele escreveu. Tiago 4, do versículo 1 ao versículo 3. Diz ele: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão, dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. Ele começa com uma pergunta e ele responde essa pergunta de uma maneira que aonde ele coloca, veja aí o versículo 1, a parte final. De onde procedem guerras, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Então, as guerras, os conflitos, essas coisas não diz respeito apenas a regiões, a exércitos, a países, a reinos e governos. Mas essa militância, esse embate, começa dentro do nosso próprio coração.
por causa da nossa natureza pecaminosa. E isso, meus irmãos, vem lá de Gênesis capítulo 3. Também é uma outra passagem que, vez por outra, a gente tem citado. Onde havia harmonia, paz, relacionamento perfeito. Quando o pecado entra na raça humana, o que a gente vê é o oposto. Marido e mulher já tendo discussões entre si, colocando a culpa um no outro. Nós vemos conflito dentro da própria família, um irmão mata o outro, e isso vai se estendendo. Isso vai ganhando proporções ainda maiores, até que chega um ponto onde Deus tem que derramar o seu juízo. E aí vem o dilúvio, mata todos os habitantes da terra, exceto Noé, o povo escolhido por Deus. E isso nada mais é do que uma sombra, uma figura daquilo que vai acontecer quando vier o juízo final. Só serão colocados na arca, né, entre aspas aí, o povo de Deus, o povo escolhido de Deus. Os demais fora da arca vão perecer e serem destruídos por causa desse estilo de vida pecaminoso que começa dentro do nosso próprio coração. O próprio Tiago vai dizer que então o motivo, a fonte de guerras e contendas é dos prazeres que militam na nossa própria carne. Essas pessoas, então, essas instituições, essas organizações que tentam promover a paz, não estão erradas, irmãos. Isso deve acontecer, isso deve existir. Mas não serão essas pessoas, estas coisas que vão trazer a paz mundial. Porque a paz mundial, para que exista a paz mundial, precisa haver e começar a existir uma paz no próprio coração. É aquilo que a gente já disse aqui. Por mais que a gente decida que a gente já não aguenta mais viver no mundo, isso aqui é terrível, a sociedade está muito depravada, e etc., muita violência, e a gente então decida, eu vou lá para dentro da Amazonas, da floresta amazônica, para viver isolado, sozinho. Se a gente tivesse essa audácia, a pergunta que eu faço é, vivendo sozinho, dentro da Mata Atlântica, ou da Mata Amazônica, né? Dentro do Amazonas ali, no meio da floresta, a gente, mesmo vivendo sozinho, você acha que viveria em paz? Por quê? Como? Depende do coração estar livre. Por que você acha que não viveria em paz lá? O que traria coisas diferentes ou contrárias ao que é a paz? Porque você está vivendo sozinho. Não tem ninguém para você criar conflito. Certo? É isso aí. Você está sozinho. Você não tem uma esposa para criar conflito, você não tem um esposo, você não tem os filhos, você não tem os pais, você não tem o patrão. Mas aí você tem a formiga. Aí você tem o pássaro que está cantando. E aí você teve um dia difícil, porque você tentou fazer fogo, não conseguiu. Porque você tentou caçar um animal, você não achou um animal. E aí você mal dormiu, choveu, inclusive. Você acorda estressado. E aí tem um animalzinho, um passarinho feliz da vida, porque o dia para ele foi excelente. E aí você vai criar conflito com o quê? Com o passarinho. Porque o problema é o nosso coração. Então, ainda que a gente viva isolado e sozinhos, se o nosso coração não alcançar a paz, nós nunca vamos viver em paz. Voltando aqui então.
Essas pessoas e organizações nunca conseguirão ser bem-sucedidas em proporcionar a paz. Porque o problema é o próprio ser humano, é o seu coração, o seu espírito. Portanto, primeiramente, isto é o que tem que ser mudado para ter resultados maiores. É só Cristo Jesus que vai proporcionar a nós ser possível vivermos em paz. Por exemplo, Paulo, a Bíblia fala para nós que em um determinado momento, Paulo foi preso, açoitado por causa de Cristo e ele estava em paz. Ele estava cantando dentro da prisão, depois de ter sido açoitado. Perceba, irmãos, que só foi possível Paulo viver em paz ou estar em paz num momento onde você se pergunta como? Por causa da obra de Cristo Jesus. Vamos abrir em Colossenses, capítulo de número 1, versículo 21. O que a gente está tentando entender? O sentido dessa 7ª bem-aventurança. Bem-aventurados os pacificadores. Pacificador, ser pacificador tem relação com viver em paz, promover a paz. Porém, isso por nós mesmos é impossível, por causa da própria natureza do nosso coração, como a gente acabou de ver aqui em Tiago. Paulo também, aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 21, trabalha a mesma ideia, porque ele afirma o seguinte: e a vós outros também, como Paulo está falando para cristãos, ele está falando da vida desses cristãos antes deles serem cristãos. Ou seja, da vida daquele que não tem Cristo. Por isso que ele está falando no passado. E a vós outros também que éreis estranhos e o quê? Inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Então, qual é a realidade do ser humano sem Cristo? Ele é pecador, por causa do pecador, por causa de ser pecador, ele vai sempre criar guerras e conflitos. E o apóstolo Paulo acrescenta um outro detalhe, é de que como pecadores nós somos por natureza o quê? Olha para o texto. Por natureza nós somos o quê? Inimigos. Inimigos. Nós sempre vamos procurar inimizade. Querendo ou não. Por quê, meus irmãos? Pensa o seguinte. Por causa do pecado, a gente olha uns para os outros, vamos ser sinceros. Por causa do pecado, você olha para o seu próximo como alguém que é semelhante a você? Como alguém que... Como que eu posso expressar isso aqui? Eu vou dizer de outra forma. Sendo sinceros, nós geralmente temos a tendência de nos acharmos superiores ou inferiores às pessoas. No geral, a gente sempre não. No geral, a tendência é nós nos acharmos que somos superiores. Então, por que a gente se sente superior é que vem os conflitos. Vamos pensar. Francisco tem uma opinião diferente da minha, mas eu acho que eu sou superior a ele. Então a opinião dele não me convence, porque eu sou melhor do que ele. E aí a gente vai criar conflito, inimizade, porque vai ficar uma discussão eterna. E o sentimento que eu tenho é recíproco. Porque ele olha para mim e fala assim, não, quem é o pastor? Sou superior a ele. Tem muito mais tempo de experiência de vida. Já dei aula. E aí a gente vai criar uma série de
coisas para fundamentar esse sentimento que é natural em nós, que é o mesmo sentimento que surgiu no coração de Adão e Eva depois que eles pecaram. Eles se sentiram superiores um ao outro. E aí onde que entra o conflito? Por causa dessa questão do coração, do pecado. E Paulo diz de maneira muito correta que nós, sem Cristo, somos inimigos, seja de Deus, seja uns dos outros. O fato é que a gente não enxerga essas coisas. Paulo também vai dizer que, somos ou éramos estranhos e inimigos no entendimento. O entendimento que temos é um entendimento que não é claro. Nós achamos que estamos certos nas nossas ideias, na maneira de pensar, na maneira de viver, mas o pecado nos cega o nosso entendimento. Por isso, indo lá para João, Evangelho de João, vamos abrir aí capítulo 3. João 3, 3 a 5. É por isso que nós temos aqui Nicodemos como alguém que não estava entendendo o que Jesus estava dizendo. Porque ele ainda, não sei se ele creu em Cristo, mas ainda ele não tinha crido. Enquanto não se crê em Cristo, os olhos, o coração, os ouvidos, o entendimento está obscurecido. João 3, a partir do versículo 3. Em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Olha aqui, a expressão que nós falamos, que é o que marcou o ministério de Jesus e que também é o tema do Sermão do Monte. Só que lá está reino dos céus, né? Não, deixa eu ver. Reino dos céus. Aqui João só muda a palavra final, reino de Deus, mas é a mesma coisa. Jesus não está se referindo a algo literal. Só que Nicodemos, como não ainda havia crido em Cristo, estava cego para entender que o sentido aqui não é literal, era espiritual. Jesus disse: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. É por isso que Nicodemos pergunta para Jesus: como pode um homem nascer sendo velho? Como é que alguém que já nasceu vai nascer de novo, humanamente falando, literalmente falando? Aí ele continua perguntando: pode porventura voltar alguém que já nasceu ao ventre materno e nascer segunda vez? A maneira como ele entendeu a pergunta de Jesus foi literal, um sentido humano, porque ele não tinha olhos espirituais para entender que o sentido aqui era espiritual. E aí o que Jesus responde? Versículo 5. Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é o seguinte: só pode ver o reino de Deus, só pode pertencer ao reino de Deus quem crê em mim. Quem crê em mim é um pacificador. Pode desenvolver essa característica na sua vida, porque sendo cristãos, irmãos, a gente já tem essa dificuldade de ser pacificadores. A gente já olha uns para os outros com superioridade, a gente não aceita uma opinião diferente, e por aí vai. Imagina quem não tem Cristo, quem não tem o Espírito Santo para estar lá ajudando com que nós possamos guerrear contra a nossa carne que quer com que a gente se sinta superior ao outro. E sendo superior ao outro, você vai pisar nele, você vai humilhá-lo e etc. Tudo que a gente está fazendo aqui é só entender que
o sentido daquilo que Jesus está falando, dessa característica de ser pacificador, é muito mais do que um sentido comum de promover a paz, porque isso é impossível. O sentido, como a gente já entendeu, é espiritual, ou seja, pacificador é aquele que se preocupa, em última análise, com o fato de que todos não só possam viver em paz uns com os outros, o que não vai ter sucesso, mas preste atenção, mas principalmente para que haja paz das pessoas com Deus. Porque se não houver paz com Deus, é impossível haver paz uns com os outros. O sentido é esse, de um pacificador é aquele que tem como característica promover aquela paz verdadeira e mais fundamental que o ser humano necessita. Não é com o seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos, com a família, com os amigos, etc. Mas é com Deus. E o pacificador só pode ser pacificador se ele já tiver experimentado dessa paz com Deus. Caso contrário, é incoerente, é ilógico. Estão entendendo aqui, irmãos, então? O que Jesus está querendo se referir a ser pacificador? E aí, ser pacificador nesse sentido de promover, de se preocupar com que todos estejam em paz com Deus, implica em duas coisas. Um sentido passivo e um sentido ativo. O sentido passivo é de que esses que se preocupam com que todos estejam em paz com Deus, será aquele que não vai ser empecilho para que essas pessoas, então, tenham paz com Deus. Esse é o sentido passivo. O sentido ativo é de que aqueles que se preocupam com que todos estejam em paz com Deus, fará de tudo. Então, uma coisa é, ele não é empecilho. Então, ele não está fazendo algo ativamente. Mas o segundo sentido, não. Ele vai fazer de tudo para com que as pessoas, para com que haja paz, para com que se estabeleça a paz. Então, ser um pacificador é se preocupar com que as pessoas tenham paz com Deus. De que forma? Não sendo empecilho e fazendo o que for necessário para que essa pessoa, então, experimente dessa paz com Deus. Em outras palavras, ser pacificador são aqueles que, ao invés de dificultarem, facilitam com que o ser humano seja conduzido a um relacionamento de paz com Deus. São duas coisas que estão relacionadas uma à outra, que têm um mesmo fim. Vamos abrir em Mateus 23, versículos 1 a 4. Qual que é o primeiro sentido? Pacificador, como Jesus está dizendo, Mateus 23. Primeiro sentido é, pacificador é aquele que não traz impedimento e empecilho para que pessoas tenham paz com Deus. Esse texto vai mostrar, e eu já citei ele aqui algumas vezes também, vai nos dar um exemplo do oposto desse primeiro sentido. Ou seja,
de pessoas que, ao invés de serem, de promoverem, de ajudarem, estavam impedindo pessoas de terem paz com Deus. Por quê? Como que alguém tem paz com Deus? Por meio de uma coisa. Qual? Em uma palavra. Jesus. Sem Jesus, nós somos inimigos de Deus, certo? Com Jesus, nós somos amigos de Deus. O que esses homens estavam fazendo? Impedindo com que as pessoas tivessem paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Porque eles entendiam que o que fazia com que as pessoas tinham paz com Deus não era Jesus, mas era o cumprir a lei de Moisés. Porque nós estamos falando de fariseus. Volte aí os olhos para o texto. 23, 1 a 4. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Agora veja o 4, versículo 4. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens, entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Esses fardos, eu já citei isso aqui, acho que domingo passado, ou quinta-feira, não lembro. Esses fardos aqui eram leis que eles acrescentavam à lei de Moisés. E na cabeça deles, o que, em outras palavras, o que fazia com que o homem tivesse paz com Deus era cumprir a lei de Moisés e aquilo que eles acrescentavam. Mas eles acrescentavam tantas coisas, porque a lei de Moisés já era impossível de ser cumprida. E eles acrescentavam tantas coisas que nem eles mesmos conseguiam cumprir. E o que isso mostra? Paulo vai falar isso depois. A lei de Deus nada mais serve do que para mostrar a nossa incapacidade de cumpri-la. Em outras palavras, irmãos, entender que salvação é por boas obras, a lei mostra para nós. Não, é impossível. Não dá para cumprir a lei de Deus em todos os seus sentidos, em toda a sua profundidade, todo o tempo e toda ela. Você consegue? Já conseguiu cumprir toda a lei de Deus, pelo menos um dia? Será que todos os dias da nossa vida nós amamos a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, todas as nossas forças? Mas os fariseus entendiam que era pela lei. E aí eles dificultavam com que outras pessoas pudessem ter paz com Deus. Porque paz com Deus é somente por meio do quê? De fazer o que é certo? De cumprir a lei? É de crer em Cristo Jesus que cumpriu a lei em nosso lugar. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém tem paz com o Pai, a não ser por meio de mim. O que é ser pacificador? É não ser como um fariseu. De você ser empecilho para que pessoas tenham paz com Deus. E aí, irmão, isso aqui é um caso específico, né? Lá no final a gente vai, se tiver tempo, a gente vai ver uma outra questão que às vezes nós temos dificuldade e que acaba sendo empecilho, né? E que acaba promovendo guerra ao invés de paz. Mas isso aqui é um caso, um exemplo daquilo que os fariseus tinham como prática, que impedia outras pessoas. Mas o que nos nossos dias, o que no nosso contexto, na nossa realidade, nós colocamos como um empecilho para que as pessoas
alcancem ou tenham paz com Deus. Quer um exemplo? E aí pode ir pensando, se você quiser compartilhar. Mas um exemplo é a falta de testemunho do povo de Deus. Isso é um empecilho. Sabe por quê? Porque a pessoa que está lá no mundo olha para as práticas das pessoas que estão dentro da igreja e fala assim, uai, mas como assim? E eu não quero isso para a minha vida. E elas deixam de vir. Por muitas vezes a gente é empecilho por preconceito. Às vezes a gente é empecilho porque não trata bem um visitante. Você não dá um oi, você não cumprimenta, você não conversa. E aí a gente pode abrir o leque para várias questões que talvez nós estamos desconsiderando, falhando e sendo empecilho. Ser pacificador é entender que nós não podemos ser empecilho. Mas ativamente é entender o que Paulo fala aos Coríntios na sua segunda carta, lá no capítulo 5, 2 Coríntios 5. Ele, escrevendo a esses crentes, os chamou de, ou se refere a esses crentes como tendo recebido um ministério. Ministério esse chamado de ministério da reconciliação. Olha que interessante essa palavra em relação ao que a gente está estudando sobre essa bem-aventurança. Que é ser pacificador, que é fazer com que pessoas tenham paz com Deus. Por que elas precisam ter paz com Deus? Porque elas precisam ser reconciliadas. Quem é que precisa ser reconciliado? Alguém que não está bem com outra pessoa. E no caso não é Deus que não está bem conosco, mas somos nós que não estamos bem com Ele. Veja aí. Parte finalzinha do versículo 19. E nos confiou a palavra da reconciliação. 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Qual é o ministério que nós, como cristãos, recebemos? O ministério da reconciliação. Nas palavras de Jesus, o ministério de ser pacificador. Eu tenho que fazer com que as pessoas sejam reconciliadas com Deus. E aí, meus irmãos, isso aqui é interessante porque às vezes a gente tem um esforço e um intento como que eu posso dizer? A gente tem um desejo sincero, acho que a palavra é essa. Mas a gente vai ser falho pela compreensão que não está tão correta. Exemplo. Você como cristão é alguém que tem vivido paz, de certo modo, e tem procurado alcançar essa paz e desenvolvê-la. Então você vive em paz dentro da sua casa, com seu cônjuge, com seus filhos, com seus pais, que seja, com seus irmãos. E aí você tem um vizinho que o negócio lá é um caos. Você como cristão entende que pode ajudar e deve ajudar. Sei lá, orando, conversando. E às vezes o nosso intuito é, o que eu posso fazer para esse casal ser reconciliado com ele? Está errado? Não. Mas o que vai levar esse casal a ser reconciliado? Não é, fale para sua esposa, para o seu esposo 10 vezes no dia que você a ama, ou que você o ama.
Está entendendo? Compre presentes para o seu cônjuge. Ajude o seu cônjuge nas tarefas, na criação dos filhos. São coisas boas que a gente precisa? Sim. Mas o foco está errado. Por quê? Não é o relacionamento com o próximo, ou as coisas que precisam ser feitas para que o relacionamento entre eles melhore. A gente pode dar uma infinita listagem de coisas para fazer. Vai funcionar? Nós não vamos falar que não vai, mas vai funcionar como a gente deseja que funcione? Não. Por quê? Porque o que essas pessoas precisam ser reconciliadas é com Deus. Ter Cristo. Aí vai haver paz. E a gente sabe que é assim, né? A gente conhece histórias de pessoas que encontraram, ou melhor, né? Que creram em Cristo, se converteram, e ela mudou. Às vezes, do dia para a noite, que é a exceção, num certo sentido, mas que ao longo do tempo, de maneira gradativa, ela foi se tornando uma pessoa melhor, por causa de Cristo Jesus. O foco, irmãos, tem que ser esse. A pessoa, enquanto não encontrar Cristo Jesus, é o que Jesus falou assim, aquela pessoa que foi liberta da possessão demoníaca, vão vir ainda outros tantos, porque é temporário, é pontual, não é uma coisa que vai durar e ser longa por causa da obra de Cristo Jesus. Não vai demorar muito tempo, vai vir de novo. Porque precisa de Cristo Jesus, dessa reconciliação. Isso que é ser pacificador. Mas aí a gente está entendendo essa primeira parte, né? A primeira parte é bem-aventurados os pacificadores. Por que eles serão bem-aventurados? Ou por que são bem-aventurados? Porque verão não, né? Serão chamados filhos de Deus. Não é muito difícil da gente entender por que o pacificador é bem-aventurado e será chamado filho de Deus. Porque, olha só, se alguém é pacificador, é porque tem ou não tem Cristo? Se ele tem Cristo, então ele é filho ou não é filho de Deus? Se ele é filho de Deus, então o que ele é? Bem-aventurado. Essa é a ideia. Chamados significa pertencer. Os pacificadores são aqueles que pertencem a Deus, pois ser pacífico é ser como Deus é e age para conosco. Os pacificadores são filhos de Deus porque são como o Pai é. E só são como o Pai é por causa de Cristo Jesus. Por isso que Jesus aqui vai falar bem-aventurados, 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 bem-aventurados. Deus é o Deus da paz. Está lá em Hebreus 13, 20. Ora, o Deus da paz que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Em Isaías 9, 6, também o profeta disse a respeito de Jesus: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Se lembram lá? Príncipe da paz.
Aí o que aconteceu? Os judeus olharam para essas profecias, Jesus veio dizendo que era o Messias, inclusive os discípulos. E aí o que eles pensavam? Agora nós vamos ser libertos da escravidão romana. Jesus está, através de nós, dos 12 discípulos, formando um exército para nós destruirmos os romanos. Aí Jesus vem, vai, e eles continuam escravos dos romanos. Porque o sentido de nada adianta, irmãos, ser liberto de um domínio, de um governo, mas não ser liberto de uma inimizade com Deus. Isso que era mais importante. Mas a gente não tem essa visão espiritual das coisas. A gente tem uma visão terrena, de um domínio, de uma libertação física das coisas. Mas é como eu disse, de nada adianta sermos libertos da escravidão de homens e não sermos libertos da escravidão do pecado. João 14, 27, também Jesus disse: deixo-vos a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo dá. Então o que a gente falou no início. Há certa paz no mundo que não crê em Cristo? Sim. Mas essa paz é provisória e não tem relação com a pessoa principal que o homem precisa ter paz, que é Deus. E Jesus está dizendo: eu tenho uma paz muito maior, muito melhor do que essa que o mundo dá. Não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ser pacificador aqui citando Lloyd Jones de novo, é não defender a própria dignidade. Se Deus tivesse insistido sobre seus direitos e sobre a sua dignidade, então cada um de nós, bem como o resto da humanidade, estaria consignado ao inferno e à perdição absoluta. Mas foi porque Deus é o Deus da paz que Ele enviou seu Filho e assim providenciou para nós o caminho da salvação. Prestaram atenção nisso aqui? Já caminhando para o final. Ser pacificador é não defender a própria dignidade. Por que por muitas vezes a gente não vive em paz uns com os outros? Porque a gente quer defender a própria dignidade. Eu sou melhor do que você, sou mais certo que você. E é aí que a gente também entra no que, por exemplo, Tiago falou, capítulo 1, no versículo 19, que é uma grande dificuldade que a gente tem, e que eu falei que lá no final a gente ia tratar sobre, né? Ele diz assim: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, esteja pronto para ouvir e tardio para falar, tardio para irar. Por que a gente quer falar muito? Já viu? A gente tem mais dificuldade para ouvir do que falar. A gente quer colocar a opinião que a gente tem. Por muitas vezes, quando a gente fala muito, a gente cria conflitos, guerras, disputas. No capítulo aqui de número 3 de Tiago, mais da metade do capítulo, Tiago trata sobre a língua, né? Eu vou ler aqui rapidinho, se você quiser abrir. Tiago capítulo 3, que é interessante o que Tiago aqui fala sobre a língua. Do 1 ao 12. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. A ideia aqui é que muitos desses cristãos queriam posições importantes. Por que da posição importante? Porque
Porque se eu estou numa posição importante, eu sou melhor do que o outro. 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim, também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede, preste atenção agora, no resultado do falar muito. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, aves, répteis, seres marinhos, se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meu irmão, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. A gente deixa de ser pacificador, porque a nossa língua e o falar muito tem impedido pessoas de terem paz com Deus. E aí a gente tem que ponderar, né? Para ouvir mais, saber quando falar e pensar não apenas nesse aspecto, mas em tantas outras coisas que podem ser empecilhos para que a gente seja o que em Cristo Jesus nós já somos, pacificadores. É isso que a gente precisa entender. E tendo essa característica, irmãos, é agradecer a Deus, porque nós somos bem-aventurados, que a gente já tem vivido de paz com o nosso Deus, mas que Deus, em nome de Jesus, também nos use, né? Para que outros tenham essa paz com Ele. Alguém quer comentar alguma coisa ou perguntar? Para a gente, então, depois orar?